E aí pessoal, tudo bom? Professor Pado aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo. E neste vídeo nós iremos fazer a resolução de algumas questões como revisão dos assuntos estudados. Bora lá! Então a questão 1 diz assim: analise as afirmações a respeito da inércia e marque a alternativa falsa. Ele quer a alternativa incorreta. Então, só lembrando um pouco sobre a inércia é definida como a primeira lei de Newton, como nós vimos no vídeo anterior, certo pessoal? Então a inércia ela é definida, ela é a tendência que um corpo ou objeto apresenta, né, em continuar em repouso ou com velocidade constante, né, que é um movimento uniforme, quando a resultante da força que atua nesse corpo, ela é zero, é nula, tá certo? Então vamos lá. O item A. A massa é a medida quantitativa da inércia. Correto? Certo? Então, essa é uma alternativa correta. Então, a massa, né, ela é a medida da inércia. B. Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento perpetuamente. Sim, essa também é a definição de inércia. Se não houver força resultante, o corpo permanece parado ou com velocidade constante, certo? Quando a força é nula, quando a resultante é nula. C. A situação do movimento retilíneo uniforme é denominada de equilíbrio dinâmico, correto, né? Então, quando as forças estão equilibradas ou a resultante delas é zero, né, há um equilíbrio dinâmico se o corpo estiver em movimento uniforme, com velocidade constante. E se ele estiver parado, há um equilíbrio estático. D. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente. Falso. Esse item é falso por quê? Porque no movimento uniforme com velocidade constante não existe a aceleração. A aceleração é nula. A força resultante é nula. Se não há força resultante, não há aceleração, né? Então, movimento uniforme não tem aceleração, tá bom, pessoal? Então, esse item aqui é o item falso, né? E o princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante, correto? Tá certo? Que é o equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico, né? Então, ele quer o item falso. Então, marcamos aqui o item D. Próximo. Assinale a alternativa que contém um exemplo da aplicação da primeira lei de Newton. Então vamos para o item A. Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado para a direita com uma força de mesma intensidade da força de atrito, né? Ou seja, as forças vão se cancelarem porque elas têm a mesma intensidade, né? Então, que atua sobre ele, mantendo em movimento retilíneo uniforme. Bom, então esse item aqui já é correto, ele define bem a primeira lei de Newton, né? Vamos analisar os outros itens, por que são falsos. Quando um tenista acerta uma bola com sua raquete, exerce nela uma força da mesma direção e intensidade que a bola exerce na raquete. Isso aqui é outro conceito, não é a primeira lei, certo? C. Em uma colisão entre duas bolas de bilhar, a quantidade de movimento do sistema formado por elas imediatamente depois da colisão é igual à quantidade de movimento. Não representa a primeira lei de Newton, não representa a inércia. D. Em um sistema de corpos onde forças não conservativas não realizam trabalho, só pode ocorrer transformação de energia potencial em cinética. Não é correto, não define a inércia, isso aqui, tá certo? E o item E também não define a inércia. Se a força resultante que atua sobre um carrinho de supermercado enquanto ele se move tiver uma intensidade dobrada, não. A aceleração imposta, ela também terá a sua intensidade dobrada. Então isso aqui não define a primeira lei de Newton, tá certo, pessoal? Então é o item A, é o nosso item correto, tá bom? Então sempre que vocês virem movimento uniforme com velocidade constante, estado de repouso, tá certo? Isso aqui e força resultante igual a zero, você já sabe que se trata da inércia da primeira lei de Newton. 3. Um veículo segue
em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante, ou seja, a velocidade não muda. Referindo-se a essa situação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá. A aceleração do veículo é nula, né? Então esse item aqui, se a aceleração é nula, quer dizer que a velocidade é constante. Então nós vemos aqui no enunciado um valor da velocidade constante. Então isso aqui é verdadeiro. Se a aceleração do veículo é nula, a velocidade é constante. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nulo, verdadeiro. Se a aceleração é nula, a força também vai ser zero, vai ser nula, tá certo? A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido e vetor velocidade. Isso aqui é falso. Se a aceleração é nula, não existe força, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, podemos marcar aqui o item C como resposta correta. Um móvel que se afasta de um referencial, mas tem uma velocidade reduzida a cada segundo, de maneira constante, executa um movimento de que tipo? Bom, então nós vimos isso aqui em conteúdos passados, tá certo, pessoal? Se um móvel está se afastando, o movimento é progressivo. E se a velocidade dele está diminuindo em relação ao referencial, então isso quer dizer que o movimento também é retardado, certo? Então o movimento é progressivo e retardado. Então podemos marcar aqui o item B como item correto da nossa questão, tá certo? 5. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Podemos dizer que no ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é vertical e para baixo. B. A velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é vertical e para cima. C. A velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é nula. D. A velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é vertical e para baixo. E. A velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é vertical e para cima. Bom, pessoal, então no movimento vertical, quando o objeto ele alcança o ponto mais alto, nós dizemos que a velocidade é mínima e quase zero, né? E a aceleração da gravidade que age sobre o objeto, ela é sempre para baixo, certo? Então vamos lembrar que a gravidade, a aceleração da gravidade da Terra, ela sempre tenta trazer os objetos para baixo, tá certo? Então, na direção vertical e para baixo. Então nós podemos marcar aqui o item correto. A velocidade da bola é mínima, quase zero, certo? É como se fosse velocidade zero lá em cima. E a aceleração da bola é vertical e para baixo, que é a aceleração da gravidade, tá certo? Que é o item correto aí que nós temos que marcar. Considere as afirmativas seguintes acerca do movimento de lançamento horizontal. Para isso, desconsidere a ação da força de resistência do ar. Então, pessoal, para esse movimento nós vamos desconsiderar a resistência do ar. E quando nós desconsideramos a resistência do ar, o que acontece? Né? Todos os objetos, os corpos, eles caem com a mesma velocidade, eles caem com a mesma aceleração da gravidade e eles também caem no mesmo tempo, ao mesmo tempo, certo? Então, vamos memorizar isso. Quando nós consideramos a ausência, né, o vácuo, a ausência do ar, todos os objetos devem cair ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos lá. No item 1, o tempo de queda de objetos lançados horizontalmente é proporcional à raiz quadrada da altura da queda. Então, ó, o tempo de queda dos objetos é proporcional à raiz quadrada da altura, correto? Tá certo? Então isso aqui é correto. Então vamos lembrar aqui do movimento horizontal. Então toda vez que um objeto cai, tá certo? Como se fosse uma curva, é como se ele estivesse caindo na direção vertical. Então o tempo de queda é proporcional à altura. 2.
O tempo de queda do lançamento horizontal depende da massa do corpo. Falso. Então, o tempo de queda dos objetos nunca depende da massa, sempre depende da altura e da aceleração da gravidade, tá certo? 3. O tempo de queda de um corpo que se move em lançamento horizontal depende da velocidade horizontal do corpo. Falso. Então, o tempo de queda ele nunca depende da velocidade horizontal, ele só depende da altura e da aceleração da gravidade, tá bom? Então, 4. Na direção vertical, o movimento de um objeto lançado horizontalmente é uniformemente acelerado, correto? Então, todo movimento em direção para baixo, né, mesmo que seja uma curva ou uma parábola em direção para baixo, ele vai ser um movimento acelerado uniformemente, tá certo? Ele vai ser acelerado porque ele tem a aceleração da gravidade. Tá bom, pessoal? Então vamos memorizar isso daí. Então, os únicos itens aqui corretos é o 1 e o 4. Então podemos marcar aqui o item B como resposta do nosso gabarito, tá bom? Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.